E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Antes de começarmos, já sabe, né? Deixa aquele like esperto para fortalecer o canal, É isso aí. compartilha com a galera que você acha que vai curtir essa análise Isso. e manda nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver destrinchados por aqui. Quem sabe a sua sugestão não aparece em um dos próximos episódios, hein? Com certeza. Adoramos receber o feedback e as sugestões de vocês. E hoje preparem-se, porque vamos desvendar um livro que com certeza vai gerar boas reflexões. Viciados em Si Mesmos, do Larry Crabb. Viciados em si mesmos. Que título provocativo, né? Já me deixou curiosa. E pelo que eu entendi, a grande sacada do livro é a ideia de que todos nós somos viciados. Mas não necessariamente em substâncias, jogos ou qualquer vício tradicional. O autor vai muito além disso, certo? Exatamente. O Crabb mergulha fundo nessa questão e argumenta que, na verdade, somos viciados em nós mesmos. É como se estivéssemos presos em um ciclo constante de buscar satisfação e preenchimento, mas sempre nos lugares errados, sabe? Nossa, faz muito sentido. É aquela busca incessante por algo que nos complete, mas que nunca parece ser suficiente, né? A gente corre atrás de sucesso, bens materiais, relacionamentos, mas no fundo fica sempre aquela sensação de vazio de que falta alguma coisa. É exatamente isso. E mais interessante é que o Crabb É. mostra como esse vício em nós mesmos acaba distorcendo os nossos relacionamentos. A gente começa a usar os outros como meio para alcançar os nossos próprios objetivos e desejos, Nossa, sem perceber que isso só alimenta ainda mais esse ciclo do vício. caramba, que doideira. E ele dá algum nome pra isso? Essa tentativa de usar os outros pra suprir as nossas próprias necessidades. Sim, ele chama isso de pecado relacional. É como se a gente estivesse tão focados em nós mesmos, nas nossas próprias carências e vontades, que acabamos nos esquecendo do outro, É, da importância de construir relações genuínas e verdadeiras. nossa, que conceito profundo. Hum. E como ele ilustra essa ideia no livro? Tem algum exemplo prático? Ele usa a parábola do homem bom. É a história de um cara que busca reconhecimento e respeito, Hum, mas ao mesmo tempo tem pavor da verdadeira conexão por causa da vergonha, da vulnerabilidade. Ele vive nesse conflito interno, sabe? Quer ser admirado, mas tem medo de se expor de verdade. Puxa, e como esse homem bom lida com essa situação? Acaba preso num ciclo vicioso. Busca validação externa, tenta se mostrar perfeito aos olhos dos outros, Certo. mas se fecha para a possibilidade de viver a profundidade dos relacionamentos e, no final das contas, o vazio interior só aumenta. Entendi. É como se lá no fundo a gente tivesse medo de que ao nos mostrarmos por inteiro, seremos rejeitados. E aí a gente prefere se proteger e manter uma certa distância, mesmo que isso signifique carregar um vazio interior. Exatamente. E esse medo da rejeição, essa insegurança em se mostrar vulnerável, Uhum. nos leva a buscar fuga naquilo que aparentemente nos traz prazer e alívio, mas na verdade só alimenta ainda mais esse ciclo do vício. Buscando preencher um vazio que só pode ser preenchido de outra forma, né? E aí que entra a proposta do Crab. Sim. É aí que ele lança uma ideia radical. A espera genuína pelo céu como caminho para superarmos o vício em nós mesmos e vivermos de forma mais plena e significativa, já no presente. Peraí, como assim? Esperar pelo céu pode nos ajudar a lidar com os nossos vícios e problemas aqui e agora. Me explica melhor isso, por favor. Parece contraditório, né? Mas é justamente essa a grande sacada do livro. O Crabb questiona essa mentalidade do quero tudo pra já, que muitas vezes está presente no cristianismo moderno Uhum. e que acaba minimizando o papel do Espírito Santo na transformação pessoal. Interessante. É como se a gente buscasse soluções rápidas e superficiais para problemas que exigem uma mudança profunda de dentro para fora, mas como a espera pelo céu pode nos impulsionar nessa mudança. Ele usa a figura de Moisés para ilustrar essa espera ativa, essa postura de quem confia em Deus e se coloca à disposição para ser moldado por ele, Sim. mesmo em meio às dificuldades e desafios. Legal. E o que Moisés fez de tão especial? Quais foram as escolhas que ele fez para trilhar esse caminho de espera e confiança em Deus? Moisés fez três escolhas que, aos olhos do mundo, pareciam completamente insensatas. Primeiro, ele rejeitou os prazeres passageiros do pecado, optando por viver de acordo com a vontade de Deus. Caramba, imagino que não deve ter sido fácil abrir mão dos prazeres e confortos da vida no palácio para se juntar ao povo hebreu que vivia em condições bem precárias. Com certeza. E a segunda escolha de Moisés foi ainda mais radical. Ele abandonou toda a riqueza material, abrindo mão dos tesouros do Egito, Nossa. para viver em simplicidade e pobreza. Uau, ele realmente renunciou a tudo que o mundo valorizava em nome de algo muito maior. Sua fé e seu chamado. Que exemplo inspirador. E a terceira escolha de Moisés revela sua profunda identificação com o povo hebreu. Ele escolheu se solidarizar com o sofrimento deles, abrindo mão do status de príncipe para se tornar um líder e pastor.
É como se ele tivesse reconhecido que sua verdadeira missão, seu propósito de vida, estava em servir a Deus e ao seu povo, mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades e renúncias. E essa postura de esperativa de confiança em Deus em meio às dificuldades é o que o Crabb nos convida a buscar em nossas próprias vidas. Exatamente. Ele nos desafia a questionar os nossos próprios vícios, as nossas buscas incessantes por prazer e satisfação. E aí encontramos a verdadeira plenitude em Deus através da espera paciente e confiante pelo seu reino. É um desafio tanto, mas também uma grande oportunidade de nos libertarmos das correntes do egoísmo e vivermos de forma mais plena e significativa. Mas como na prática podemos cultivar essa esperativa? Como podemos aplicar os ensinamentos do Crabb no nosso dia a dia? Calma, essa é a parte mais legal. E é sobre essa liberdade, sobre o caminho para superarmos os nossos vícios e encontrarmos a verdadeira alegria em Deus que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho em Viciados em Si Mesmos. Estou super curioso para continuar essa conversa. E vocês que estiveram até aqui? Já dá para perceber que esse livro é cheio de reflexões importantes, né? Mas antes de irmos para a segunda parte, quero deixar um convite especial. Continue acompanhando a gente aqui no Fé em Letras para não perderem a continuação desse papo. E claro, não esqueçam de deixar os seus comentários, compartilhar suas reflexões e se inscrever no canal para receberem as notificações dos próximos episódios. Até a próxima! E aí, preparados para continuarmos nosso mergulho em Viciados em Si Mesmos. Na primeira parte, a gente viu como esse vício em nós mesmos distorce os nossos relacionamentos e nos impede de experimentar a verdadeira plenitude. Mas será que existe uma saída para esse ciclo vicioso? O que o Crabb nos propõe? Essa é a grande questão, né? Se a gente é tão viciado em nós mesmos, como podemos nos libertar? Será que a força de vontade sozinha é suficiente para vencer essa batalha? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz. E o Crabb, com a honestidade que o caracteriza, argumenta que a força de vontade por si só não basta. Ele usa um exemplo bem pessoal para ilustrar essa questão. Lembra da história que ele conta sobre a tentação de colar na prova de ortografia quando era criança? Sim, lembro. Ele fala sobre essa luta interna que ele enfrentou mesmo, sabendo que colar é errado. Me conta mais sobre essa experiência, achei bem interessante. Ele descreve essa situação de uma forma muito vívida. Ele conta que sentiu uma vontade enorme de colar para não perder pro colega mesmo sabendo que era errado. Ele até tentou usar uma técnica que tinha aprendido na escola dominical para gerar em si o desejo de fazer o certo, mas não funcionou. Nossa, que situação. E o que aconteceu? Ele conseguiu resistir à tentação. Ele compara essa luta interna com a imagem de dois cachorros, um bom e um mau lutando dentro dele. E por mais que ele ordenasse ao cachorro bom que atacasse o mal, a vontade de colar prevalecia. No fim, ele acabou cedendo à tentação e colou na prova. E o mais intrigante é que ele sentiu uma grande satisfação ao tirar 100%, enquanto o colega que não colou errou uma palavra. Caramba, que exemplo forte. Ele mostra que por mais que a gente queira fazer o certo, às vezes a força dos nossos desejos e vícios é muito grande. E aí o que a gente faz? Como lidar com essa realidade? Exatamente. O Crabb argumenta que precisamos de algo que nos impulsione, que gere em nós uma sede genuína por aquilo que é certo, que nos liberte do domínio do egoísmo. Só a força de vontade não é páreo para a força dos nossos vícios. A gente precisa de uma fonte de motivação mais profunda, mais poderosa. E qual seria essa fonte de motivação? Onde encontrar essa força para vencer o vício em nós mesmos? É aí que entra a proposta central do livro. A espera genuína pelo céu como fonte de motivação e força para vencermos o vício em nós mesmos. É nesse ponto que a gente começa a entender a conexão entre a espera pelo céu e a superação dos nossos vícios aqui na Terra. Mas como a espera pelo céu pode nos ajudar a lidar com os nossos vícios e problemas aqui e agora? Me explica melhor essa relação, por favor. É como se a gente expandisse os nossos horizontes, sabe? Ao nos concentrarmos na esperança da vida eterna, na alegria de estarmos com Deus na eternidade, os prazeres passageiros deste mundo perdem a força, o poder de nos controlar. É como se a gente começasse a enxergar as coisas com uma nova perspectiva, com uma lente que nos permite ver além das tentações imediatas. Faz sentido? É como se, ao ampliarmos a nossa perspectiva, ao enxergarmos além das coisas imediatas e passageiras, as tentações e os vícios perdessem o atrativo, né? Mas como podemos cultivar essa espera genuína pelo céu? O Crabb argumenta que essa espera não pode ser passiva, como se fosse algo distante e sem impacto na nossa vida presente. Ele defende uma espera ativa, uma postura de quem vive o presente com a perspectiva da eternidade, permitindo que a esperança do céu influencie as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e a nossa forma de lidar com as dificuldades. Entendi. Então não é simplesmente esperar que as coisas aconteçam, mas sim viver o presente de forma intencional, com os olhos fixos na eternidade. E como podemos fazer isso na prática? Ele nos convida a buscarmos essa experiência no dia a dia, sabe? A cultivarmos em nós essa sede pela vida eterna, essa esperança que nos impulsiona a vencer os nossos vícios e a vivermos de forma mais livre e feliz. Que legal. Ele dá algum exemplo prático no livro?
Alguma história que nos inspire a viver essa espera ativa. Sim. Ele usa o exemplo de Moisés mostrando como ele, ao abrir mão dos prazeres e das riquezas do Egito, demonstrou uma fé inabalável na promessa de Deus. Uma esperança que o sustentou durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Nossa, que exemplo inspirador. Mas e na nossa vida, como podemos aplicar esse conceito de espera ativa? Como podemos deixar que a esperança do céu nos transforme no presente? Ele nos desafia a viver o hoje com os olhos fixos no amanhã, sabe? A deixar que a esperança do céu nos liberte do egoísmo e nos impulsione a amar a Deus e ao próximo de forma mais autêntica. Para nos auxiliar nessa jornada, ele nos apresenta uma visão inspiradora do que significa ser um cristão maduro, um cristão que vive a espera ativa e permite que a esperança do céu transforme a sua vida. Um cristão maduro, que legal! E quais seriam as características desse cristão? Como podemos identificar essa maturidade na prática? Ele destaca 5 pontos principais. Em primeiro lugar, a capacidade de enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento e não como obstáculos a serem evitados. Interessante. É como se, em vez de nos paralisarem, as dificuldades nos impulsionassem para frente, nos tornassem mais fortes e resilientes. Mas como desenvolver essa postura diante dos desafios? Aí entra a importância da fé e da confiança em Deus, né? É crer que Ele está no controle, que Ele tem um plano para nós, que mesmo nos momentos difíceis podemos aprender e crescer. Verdade. Tim, quais são os outros pontos que ele destaca? O segundo ponto é a priorização do amor ao próximo acima do desejo de ser amado. É o amor que se doa, que se entrega, sem esperar nada em troca. É o amor que se assemelha ao amor de Cristo, que se entregou por nós sem exigir nada em troca. Isso é E que muitas vezes é desafiador, né? Porque exige de nós renúncia, abnegação e um coração disposto a servir. Exatamente. E o terceiro ponto é a busca pela santidade como fonte de alegria e não apenas como forma de evitar o sofrimento ou castigo. É a alegria de viver em conformidade com a vontade de Deus, de se aproximar dele e experimentar a sua presença em nossa vida. É a alegria que brota de um coração transformado pelo amor de Deus, um coração que encontra satisfação em agradá-lo e em viver de acordo com seus ensinamentos. Essa alegria muitas vezes é incompreendida pelo mundo, né? Porque não depende de fatores externos, mas sim de uma profunda comunhão com Deus. Com certeza. E o quarto ponto é a capacidade de se deleitar na presença de Deus acima de qualquer prazer mundano. É colocar Deus como prioridade em nossa vida, buscá-lo de todo o nosso coração e encontrar nele a verdadeira fonte de alegria e satisfação. É como se Deus fosse o sol que ilumina e aquece a nossa vida, tornando todos os outros prazeres pálidos e sem graça. É uma experiência única, né? De plenitude, paz e contentamento que só encontramos nele. Exatamente. E o quinto e último ponto é a resistência, a tentação de manipular os outros para satisfazer os nossos próprios desejos e necessidades. É o amor que respeita a liberdade do próximo, que não busca usá-lo como meio para alcançar os seus próprios fins. É um amor que se doa, que se entrega sem impor condições ou exigências. É um amor que liberta, que edifica, que promove o crescimento do outro. E que muitas vezes exige de nós humildade e disposição para renunciar aos nossos próprios interesses em benefício do outro. Exatamente. E essa visão do cristão maduro que o Crabb nos apresenta é um desafio tanto, né? Mas também é um convite lindo a buscarmos essa transformação em nossas vidas, a permitir que a esperança do céu nos molde e nos conduza a uma vida de liberdade e amor autêntico. E aí, o que você achou dessa visão? Quais desses pontos te chamam mais atenção? Nossa, são tantos pontos importantes que fica até difícil escolher um só. Mas acho que a capacidade de se deleitar na presença de Deus me tocou bastante. É um lembrete de que a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras deste mundo, mas sim na comunhão com Deus. Mas e aí, como podemos colocar tudo isso em prática? Como alcançar essa liberdade autêntica? Calma, essa é a melhor parte. Na terceira e última parte do nosso mergulho Viciados em Si Mesmos, vamos explorar o caminho que o Crabb nos apresenta para alcançarmos essa liberdade que liberta das amarras do egoísmo e nos capacita a viver o amor de Deus de forma plena e transformadora. E demais! Sou super curiosa para saber qual é esse caminho, quais são os passos que podemos dar para alcançar essa liberdade autêntica. E vocês, já estão preparados para a última parte do nosso mergulho? Então, fiquem ligados que a gente já volta. Chegamos, então, à parte final do nosso mergulho em Viciados em Si Mesmos. Nas partes anteriores, a gente viu como o vício em nós mesmos nos aprisiona e nos impede de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Mas e qual o caminho para romper com esse ciclo? Como podemos alcançar essa liberdade que o Crabb tanto fala? Essa é a pergunta de ouro, não é? E o Crabb nos apresenta um caminho que, embora desafiador, é profundamente libertador. Ele argumenta que a chave para essa transformação está na nossa capacidade de fazer escolhas. Sim. Mas não qualquer tipo de escolha.
Estamos falando de escolhas bem fundamentadas e profundamente influenciadas pela verdade do Evangelho. Escolhas bem fundamentadas. O que isso significa na prática? Significa que as nossas decisões, as nossas ações devem estar enraizadas em uma compreensão sólida dos ensinamentos de Cristo. Na verdade revelada nas Escrituras. Não basta apenas agir por impulso ou seguir a lógica do mundo. Certo. Precisamos ter um fundamento sólido para as nossas escolhas. Entendi. É como se a gente construísse a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, e não sobre a areia movediça dos nossos próprios desejos e vontades. Mas como podemos ter certeza de que estamos fazendo escolhas alinhadas com a vontade de Deus? Como saber se estamos no caminho certo? Para começar, o CRAB nos incentiva a mergulharmos na palavra de Deus, a meditarmos nos ensinamentos de Cristo e a buscarmos a orientação do Espírito Santo em oração. É nesse processo de busca e intimidade com Deus que vamos discernir o caminho que Ele preparou para nós. É como se a gente estivesse sintonizando o nosso GPS espiritual, sabe? Buscando a direção certa para a nossa vida. Gostei da analogia do GPS, faz muito sentido. Mas me diz uma coisa, será que a compreensão da verdade por si só é suficiente para nos libertar do vício em nós mesmos? Conhecer os ensinamentos de Cristo é o bastante para mudarmos nossos comportamentos. Essa é uma ótima pergunta. E o CRAB reconhece que não basta apenas conhecer a verdade. Precisamos ser profundamente tocados por ela. Sim. Influenciados por ela a ponto de desejarmos de todo o nosso ser viver de acordo com ela. É como se a verdade precisasse penetrar em nosso coração, em nossa mente, em nossas emoções e nos impulsionar a uma mudança real. É como se a gente se apaixonasse pela verdade, né? E essa paixão nos motivasse a viver de acordo com ela. Mas como podemos chegar a esse ponto? Como permitir que a verdade do Evangelho nos transforme tão profundamente? É aí que entra o papel do Espírito Santo. O CRAB enfatiza que por mais que nos esforcemos, por mais que tenhamos boas intenções, somos incapazes de alcançar a verdadeira liberdade por conta própria. Precisamos da ação poderosa do Espírito Santo para nos libertar das correntes do egoísmo, para renovar as nossas mentes e nos capacitar a viver o amor de Deus de forma autêntica. Lembra da história do CRAB colando na prova? É como se a gente precisasse de um reforço de uma força extra para vencer a batalha contra os nossos próprios impulsos. E essa força extra vem do Espírito Santo. Mas como podemos nos abrir para essa ação do Espírito Santo? O que precisamos fazer para sermos transformados por ele? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos e da busca sincera por uma vida alinhada com a vontade de Deus. É no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos relacionamentos e nas experiências que vivemos, que vamos sendo moldados pelo Espírito Santo e nos tornando mais parecidos com Cristo. É um processo gradual, sabe? De constante aprendizado e transformação. Que lindo! É como se o Espírito Santo fosse um moleiro paciente e amoroso que vai nos moldando com suas mãos poderosas, transformando o barro bruto em vaso de honra. Mas e aí, como podemos saber se estamos realmente livres do vício em nós mesmos? Quais são os sinais de que essa transformação está acontecendo em nossa vida? O CRAB nos apresenta alguns sinais, algumas evidências dessa liberdade autêntica. Ele destaca, por exemplo, a capacidade de nos alegrarmos com a felicidade do próximo. Sim. E celebrarmos as suas conquistas sem sentirmos inveja ou amargura. É o amor que se alegra com a verdade, que não se sente ameaçado pelo sucesso do outro, mas que o encoraja e o apoia em sua jornada. E bonito. É o amor que se doa, que se entrega sem egoísmo ou interesse próprio. É o amor que transborda de um coração cheio da graça de Deus. E que muitas vezes vai contra a lógica do mundo, né? Que nos ensina a competir, a sermos melhores que os outros. Exatamente. Outra evidência da liberdade autêntica é a capacidade de perdoarmos aqueles que nos feriram. De deixarmos para trás as mágoas e os ressentimentos do passado. É o perdão que liberta, que pura, restaura, nessa momentos e nos aproxima de Deus. É o perdão que nos assemelha a Cristo, que nos perdoou de todos os nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida em sua graça e amor. É um processo difícil, muitas vezes doloroso. Mas que nos liberta de um peso enorme e nos permite seguir em frente com leveza e paz no coração. Com certeza. E por fim, o CRAB destaca a capacidade de encontrarmos contentamento e satisfação na vontade de Deus. Sim. Mesmo quando as coisas não acontecem como esperávamos ou desejávamos. É a confiança de que Deus está no controle. De que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que mensagem poderosa. É paz que transcende o entendimento, a certeza de que mesmo em meio às tempestades da vida, estamos seguros em suas mãos amorosas. É como se a gente entregasse o leme do nosso barco para Deus e confiássemos que Ele nos conduzirá ao destino certo. Exatamente. E essa liberdade, esse amor autêntico, essa paz verdadeira, estão disponíveis a todos nós que nos abrimos para a ação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. É um caminho de renúncia, de entrega de confiança e de busca sincera pela vontade de Deus. Mas é um caminho que nos conduz à verdadeira felicidade e à plenitude de vida
que só encontramos em Cristo. Que lindo! O Crabb nos apresenta um convite à liberdade, a uma vida mais plena e significativa, livre das amarras do egoísmo e do vício em nós mesmos. É um desafio e tanto, mas com a ajuda do Espírito Santo podemos trilhar esse caminho e experimentar a verdadeira alegria em Cristo. Para encerrarmos o nosso mergulho em viciados em si mesmos, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Se a essência do céu é experimentarmos o amor entre o Pai e o Filho, como podemos começar a saborear desse amor em nossas vidas hoje? Deixem suas respostas nos comentários, compartilhem suas reflexões e continuem acompanhando Fé em Letras para mais mergulhos profundos em obras que nos desafiam e nos inspiram a vivermos uma fé mais autêntica e transformadora. Até a próxima!